episódio de injustiça, preconceito e luta pela verdade. Um homem feito de bode expiatório é condenado pelo crime de outra pessoa, simplesmente por ser judeu. Esse caso teve um impacto profundo na história da França, dividiu a opinião pública e expôs muita coisa errada. Chamou também a atenção do mundo todo para questões de injustiça, preconceito e abuso de poder. Se você ainda não é inscrito, clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere a possibilidade de se tornar um membro, onde você pode se tornar um mochileiro, desbravador, um viajante do tempo e conferir conteúdos especialmente preparados para quem entrar para essa turma. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje: o complexo caso Dreyfus. Soldados em posição de sentido cercam o pátio da Escola Militar de Paris, enquanto o prisioneiro é conduzido para frente de um general que está montado em um cavalo. Lá fora, uma multidão calculada em cerca de 20 mil pessoas gritava alucinadamente: morte ao traidor, morte ao judeu. Precisamente às 9 da manhã deste sábado, 5 de janeiro de 1895, é lida uma sentença e ela dizia o seguinte: que Alfred Dreyfus não era mais digno de servir as armas e, em nome do povo francês, o estavam destituindo. Em resposta, ouviram seus gritos: soldados, eles estão destituindo um inocente! Soldados, eles estão desonrando um homem inocente! Vive la France! Vive l'armée! Era o que ele gritava. Um sargento da guarda republicana avança, se inclina sobre o oficial condenado e arranca de seu boné e das mangas as insígnias da sua patente militar. Arranca depois os botões e as faixas das calças. Finalmente, retira a espada do oficial da sua bainha e a quebra sobre o joelho. Depois de ser obrigado a passar à frente dos soldados, o homem, caído em desgraça, é metido num furgão de polícia e levado para a prisão da cidade. No caminho da prisão, passa em frente da casa onde viveu tantos anos de felicidade junto de sua mulher e seus filhos. Na tarde desse mesmo dia, o ex-capitão de 35 anos escreveu à sua amada esposa Lucy: minha querida, faça tudo o que puder para encontrar o culpado. Não reduza seus esforços nem por um instante. Há um traidor, mas não sou eu. Boas semanas depois, acorrentado, o ex-capitão é metido num trem para o porto de La Rochelle, onde um navio o aguarda para levá-lo à Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, na costa nordeste da América do Sul. A Guiana Francesa, para quem não sabe, é ainda hoje um território francês e também é o único território localizado na América do Sul que é parte da União Europeia. Foi estabelecida como colônia francesa em 1797 e se tornou uma colônia penal em 1852, quando a França precisava de um lugar para enviar os seus criminosos e aliviar a superlotação das prisões francesas. A Ilha do Diabo foi uma das mais infames das prisões e as condições eram desumanas. O lugar só deixou de ser uma colônia penal em 1946. Portanto, para a maioria dos condenados, a infame colônia penal equivalia a uma sentença de morte. O julgamento de Alfred Dreyfus e sua condenação, perda da patente e exílio para a Ilha do Diabo faziam parte do ponto mais alto de um caso de espionagem que prendeu as atenções da França nos últimos meses de 1894. Mas isso foi apenas o início do que viria a se chamar Caso Dreyfus, um chocante erro judicial que preocupou, dividiu e quase paralisou o exército e o governo da França nos 12 anos seguintes. Eles mal haviam se recuperado da humilhante derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. O serviço de contra-espionagem do exército francês observava atentamente a embaixada alemã em Paris e, em particular, o tenente Maximilian von Schwarzkoppen. Por papéis recolhidos pela faxineira da embaixada, os franceses ficaram sabendo que Schwarzkoppen estava recebendo planos de suas fortificações de um agente que usava o nome código de Dubois, ou o canalha do D, como era chamado pelo oficial alemão. A identidade do traidor era desconhecida pelo chefe da contra-espionagem, coronel
Jean Sonder e seu subchefe, o major Hubert José Henry. Até que em 17 de setembro de 1894, o caso deu aparentemente um passo à frente. Nesse dia, o Major Henry recebeu um bordereau, que é o mesmo que um memorando escrito à mão em papel muito fino que continha uma lista de informações militares que estavam à venda. Nessa lista tinham detalhes de um novo canhão de 120 mm que, na opinião de Henry, só poderia ter sido fornecido por um oficial da artilharia do Estado-Maior. Examinando a escala do serviço, Henry encontrou o nome de Alfred Dreyfus. Bastou isso para ver em Dreyfus um suspeito em potencial. A caligrafia num relatório que Dreyfus havia mandado arquivar no ano anterior mostrava certa semelhança com a do bordereau, mas era bem superficial. Henry se convenceu rapidamente desse culpado e convenceu o oficial de artilharia do Estado-Maior. O que ninguém mencionou abertamente foi que, como judeu, Dreyfus era um bode expiatório bem conveniente. Para o corpo de oficiais franceses, muito elitistas e preconceituosos, um judeu para eles era um elemento estranho. Como ele era natural da Alsácia, um território que no decorrer da história pertenceu a várias nações, incluindo a Alemanha, terminando por ser definitivamente francesa depois da Segunda Guerra Mundial, por isso já pensavam que ele era pró-Alemanha, embora sua família tivesse deixado aquela disputada província quando ela foi anexada pela Alemanha 20 anos antes. Na manhã de sábado, o dia 13 de outubro, o capitão Dreyfus recebeu uma convocação curiosa. Deveria se apresentar na manhã da segunda-feira seguinte ao chefe do Estado-Maior em traje civil. Ao cumprir essa ordem, encontrou-se perante 2 oficiais e 2 policiais. Não sabia que o Major Henry se escondia por trás de uma cortina quando lhe disseram que escrevesse um pedido de devolução de documentos que o capitão, meio atônito, começou a escrever, depois parou, tremendo, ao se dar conta do que isso significava, e logo seu corpo gelou e ele entendeu que era uma cilada. Esclarecida a charada, um dos oficiais berrou: Dreyfus, em nome da lei, está preso, é acusado de crime de alta traição. Ao questionar as provas, disseram que tinham provas esmagadoras, protestando sua inocência e afirmando que estava sendo vítima de uma terrível armação. Dreyfus foi levado para a prisão. Só em 1º de novembro que a prisão foi confirmada na imprensa parisiense. Alta traição. Prisão do oficial judeu Alfred Dreyfus, gritava um jornal antissemita. Antissemita é um termo usado para descrever alguém que é preconceituoso ou discriminatório contra judeus. Bom, essa situação exigia um julgamento público, pois, de acordo com outro jornal, um julgamento privado serviria apenas para prolongar o escândalo. Mas quando Dreyfus compareceu perante aos 7 juízes militares de um tribunal de guerra, em 19 de dezembro, o público foi excluído, assim que a defesa mencionou a única peça de prova, o bordereau. As provas esmagadoras eram unicamente um pedaço de papel que nem podiam afirmar que havia sido ele mesmo quem escreveu. Mas eles já tinham o seu culpado e fariam de tudo para condená-lo. 2 dos 5 grafólogos convocados para examinar o documento afirmaram que ele não teria sido escrito por Dreyfus, enquanto 3 disseram que sim. Um deles, chamado Alphonse Berthiaume, contradisse sua própria declaração anterior de que a caligrafia das frases ditadas por Dreyfus no gabinete do chefe do Estado-Maior em 15 de outubro era diferente da do bordereau. Berthiaume afirmou que Dreyfus havia disfarçado a letra durante o ditado, alegando que as frases escritas por ele e testemunhadas por 4 pessoas eram falsificações. O Major Henry afirmou que já havia algum tempo que ele sabia da existência de um espião alemão no Estado-Maior e, apontando para Dreyfus, declarou: "É esse o traidor que está ali sentado?" Ao ser pressionado a comprovar a acusação, Henry respondeu friamente: "Há segredos que um oficial não divide nem com o seu chapéu." Os juízes pareceram impressionados. Após 4 dias de declarações inconclusivas de testemunhas de acusação e um depoimento sereno e calmo do réu, os juízes se retiraram para deliberar.
Nesse momento chegou um mensageiro com um embrulho proveniente do ministro da Guerra. Os juízes esperavam encontrar novas provas, mas em vez disso, na prática era uma ordem do ministro que considerava Dreyfus culpado. Naquela tarde, o júri de oficiais votou por unanimidade na condenação do réu por traição. No verão de 1895, vários meses depois que Dreyfus embarcou para a Ilha do Diabo, o tenente-coronel Marie-Georges Picard tomou o lugar de Sonder como chefe da contra-espionagem. Conscientes da fragilidade do caso contra Dreyfus, os militares instruíram Picard a interceptar e ler toda a correspondência dele, além de continuar verificando os papéis do lixo trazido da embaixada alemã pela faxineira. Em março de 1896, ela entregou a Picard alguns pedaços rasgados de um petit bleu, uma carta de entrega especial em papel azul fino, destinada ao major Marie-Charles Fernand Walsin Esterhazy, solicitando uma explicação mais detalhada sobre uma questão em suspenso. Esterhazy, filho de um general francês de um ramo ilegítimo dos ricos Esterhazy da Hungria, parecia nunca ter dinheiro suficiente para sustentar a vida devassa que levava em Paris, apesar de ser casado com uma mulher rica. Suspeitando, Picard percebeu que estava na pista de outro espião e mandou seguir Esterhazy, que foi visto visitando a embaixada da Alemanha 2 vezes. Em agosto, Picard obteve 2 cartas de Esterhazy, cuja caligrafia era idêntica à do Bordereau, aquela única prova na condenação de Dreyfus. Quando Picard tentou provar que o traidor era Esterhazy e não Dreyfus, um oficial superior aconselhou que ele não reabrisse o processo. Que diferença faz para você esse tipo de homem ficar na Ilha do Diabo? Perguntou o outro. E ele disse que não queria levar esse segredo para o túmulo, sabendo que seu superior poderia estar muito perto de provar a inocência de Dreyfus. O Major Henry resolveu falsificar novas provas para manter o prisioneiro incriminado. Aqui podemos ver claramente que o caso não se tratava de uma questão de justiça, mas sim de evitar admitir um erro e condenar uma pessoa alvo de preconceito. Como era de se esperar, houve vazamento de informações para a imprensa sobre essas novas provas do caso Dreyfus. Além disso, ao perceber que seus esforços para provar a culpa de Esterhazy poderiam ser bloqueados pelo alto comando militar, Picard revelou o que descobriu ao seu advogado e o autorizou a transmitir as informações ao governo. O advogado relatou a um servidor simpatizante que era possível provar que o Bordereau havia sido escrito por Esterhazy e não por Dreyfus. O senador informou isso ao irmão de Dreyfus, Mathieu, em 15 de novembro de 1897. Mathieu Dreyfus acusou formalmente Esterhazy de traição, pelo qual o irmão havia sido condenado, tomando o cuidado de enviar uma cópia da sua carta ao ministro da Guerra para um importante jornal de Paris. Esterhazy, buscando a sua última cartada audaciosa, exigiu um tribunal de guerra. Os militares cercaram fileiras em favor do pouco recomendável réu e os juízes acataram as suas preces. A sentença, conforme afirmou o romancista Émile Zola, desferiu um golpe final em toda a verdade e justiça. Zola foi um consagrado escritor francês, considerado criador e representante mais expressivo da escola literária naturalista, além de uma importante figura libertária da França. Em 13 de janeiro de 1898, Zola escreveu uma carta aberta ao presidente da República, Félix Faure, intitulada Eu Acuso. A carta estampou a primeira página do L'Aurore, jornal liberal publicado pelo futuro primeiro-ministro Georges Clemenceau. Nela, Zola acusava e citava 7 oficiais do alto posto e 3 peritos grafólogos de terem falsificado as provas contra Dreyfus e conspirado para ocultar suas culpas quando a verdade sobre o processo veio à tona. Devido à sua acusação sensacional, Zola foi levado ao tribunal por difamação. Após um julgamento tumultuado em que foi amplamente demonstrada a duplicidade do exército, Zola
foi considerado culpado, multado em 3.000 francos e condenado a 1 ano de prisão. Enquanto aguardava um segundo julgamento após recorrer da sentença, Zola fugiu da França e se refugiou na Inglaterra, onde permaneceu até junho de 1899. Em 1902, foi encontrado sem vida misteriosamente em seu apartamento por inalação de monóxido de carbono. Segundo algumas pessoas, ele teria sido supostamente assassinado por desconhecidos. Nada foi provado. Isso aconteceu 4 anos depois dele ter publicado o famoso artigo J'accuse. O julgamento e a condenação de Zola dividiram a nação em 2 lados: os defensores do exército e os que acreditavam na inocência de Dreyfus. Devido ao seu papel na revelação da conspiração, Picard foi expulso do exército, embora tenha sido posteriormente reintegrado porque a farsa viria à tona. Em 30 de agosto de 1898, Henri, não suportando o interrogatório, confessou suas fraudes e foi preso. No dia seguinte, foi encontrado sem vida na cela. Esterhazy fugiu para Londres, onde confessou a culpa e permaneceu em exílio até a sua morte, 1/4 de século depois. Em junho de 1899, a sentença do Tribunal de Guerra de Dreyfus foi anulada e marcaram um novo julgamento. Muito envelhecido, após quase 5 anos de cativeiro e maus tratos, o ex-capitão foi trazido à França para mais uma vez enfrentar seus acusadores. Mas a sua esperança de reabilitação foi cruelmente destruída por uma decisão não unânime do novo Tribunal de Guerra em 9 de setembro, que o considerou culpado de traição de novo, mas com circunstâncias atenuantes. Dreyfus foi condenado a 10 anos de detenção. Para Zola, essa sentença estava carregada de ignorância, loucura, crueldade, falsidade e crime. As gerações futuras estremecerão, disse ele, acrescentando que até mesmo Jesus só foi condenado uma vez. Levando em consideração a saúde deteriorada do prisioneiro, o ministro da Guerra, 10 dias depois, concedeu o perdão a Dreyfus. Esse ato de clemência destinava-se a apagar todos os vestígios de um conflito doloroso. Aceitando o perdão com relutância, Dreyfus jurou que continuaria procurando sua reabilitação. Meu coração não descansará enquanto houver um francês que me acuse do crime abominável que outro cometeu. Após 7 anos de esforços ininterruptos, os aliados de Dreyfus conseguiram anular, em 12 de julho de 1906, a sentença do segundo Tribunal de Guerra. Dreyfus foi reintegrado ao exército e promovido a major. Em cerimônia realizada na Escola Militar de Paris, ele teve sua redenção em 20 de julho. Foi reabilitado oficialmente e feito cavaleiro da Legião de Honra. Nesse dia, o grito que ecoava era "Viva Dreyfus!", ao que ele respondia: "Não, viva a verdade!". E aqui chegamos ao fim de mais uma história. O caso Dreyfus nos lembra das complexidades da justiça, do preconceito e do poder. Até que ponto as instituições podem ser corrompidas pela política, pela intolerância e pela falta de transparência? O quanto pode influenciar o papel da imprensa, da sociedade civil e dos indivíduos na busca da verdade pela justiça. Ao revisitar esse episódio da história, vemos com outros olhos as noções de verdade e justiça que podem ser distorcidas em nome de interesses particulares ou ideologias dominantes. E fica uma pergunta: quantas outras injustiças semelhantes podem ter ocorrido e continuam a ocorrer em diferentes contextos ao redor do mundo? E você? O que pensa dessa história? Me conta nos comentários. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e me ajuda a crescer esse canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se possível, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, que isso me ajuda demais. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado e as outras fontes de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!